Nos últimos anos, o mercado de fusões e aquisições passou por uma grande transformação. A combinação de juros elevados, maior seletividade dos investidores e incertezas econômicas mudou a lógica dos negócios. As grandes aquisições deram lugar a movimentos mais estratégicos e o M&A deixou de ser apenas uma oportunidade para se tornar parte essencial da agenda das empresas. O que eu tenho visto muito desses últimos 5 anos para cá é exatamente essa mudança de mentalidade, de trazer o M&A para dentro da estratégia da empresa e não mais como uma oportunidade que é muitas vezes trazida por um investment banking que fala, acho que faz sentido você comprar esse cara, já vem com a tese meio pronta. As empresas começaram a olhar de forma mais proativa onde elas querem dar esse próximo passo de crescimento. Diante desse novo cenário, quais setores estão mais aquecidos? E como executivos e empresários devem se preparar para esse mercado? Quando a gente pensa ali no mercado, de M&A, que passou por um período de desaceleração, principalmente as aquisições, muito por conta do cenário de alta de juros, de incertezas, ali, talvez uma maior seletividade dos investidores. Ainda estamos num cenário que tem aí algumas incertezas no radar, que podemos ver ainda juros altos por um período aí um pouco maior. Mas eu queria entender um pouquinho da tua visão, Empresas e fundos, elas estão mais estratégicas na colocação do capital? Ainda há espaço para a gente ver mega deals? É um bom ponto de partida para a nossa conversa. A gente vê um mercado que a gente parte, até voltando um pouco mais atrás, de 2021 com recordes de IPO. A gente teve 70 IPOs no Brasil nesse ano combinado, algo que não acontecia há mais de 20 anos. Sabe quantos IPOs a gente teve em 2022? 2023, 2024, foram 3 anos com 0, 0 e 0 IPOs. Então é a maior seca de IPOs desde 1996. Então a gente vive esse período que não tem empresa nova indo para a Bolsa captando recurso e isso desdobra para o M&A. Se não tem nenhum player com dinheiro novo ou capitalizado, normalmente a empresa ela abre capital e na sequência faz ali 10 aquisições, igual foi a Redditor nessa última leva. Faz uma série de aquisições com esse dinheiro que chegou, então o M&A ele passa enfraquecido por esse período. Ações desvalorizam, múltiplos mais baixos, que é o que a gente vê hoje na Bolsa, muito pela perspectiva de taxa de juros alta e com perspectiva de continuar subindo até o final do ano. Então isso faz com que os ativos estejam mais desvalorizados de forma ampla. E o M&A, você entra numa situação de que não tem negócio. Eu vou ter que pagar menos do que a empresa negocia na Bolsa, porque é uma empresa de capital fechado, muitas vezes tem um desconto, e aí você acaba não entrando no negócio. Eu vou financiar essa mega aquisição com um financiamento bancário e com a taxa de juros do jeito que está, isso também acaba dificultando que os negócios aconteçam. Então a gente vem de anos de seca de IPO, e de M&A que teve uma queda muito brusca em 22, 23. Em 24 se esperava uma recuperação e apostava-se muito no segundo semestre. Os juros, a gente lembra, caiu até o meio do ano e depois ele voltou a subir no final do ano. Isso passou-se para 25. Então, em 24 até teve uma recuperação frente a 23. Agora, o ano de 25, a gente está vendo os termômetros se reaquecerem aos poucos. Então, tem acontecido M&As, e mudado um pouco o tipo de M&A que acontece, mas a gente deve sim ver grandes negócios. Nessa última leva, para citar alguns, a gente teve o caso da Soma com a Arezzo, que foi um mega deal, uma fusão, o maior deal do varejo dos últimos anos, e recentemente, em 2025, o anúncio da Gol com a Azul. Então, a fusão que é um mega deal, mas muito por uma situação que os dois estão ruins e fala, vamos se juntar e ver se junto a gente melhora aqui a situação das companhias. Você falou ali um pouco nessa mudança do perfil. O que mudou de fato ali, talvez, no perfil dessas transações? Então, até falando por essas duas que eu citei, São 2 cases de fusão de empresa, onde você busca uma sinergia, muitas vezes de custo. Então, você tem o que a gente chama dos M&As de stressed ou M&A de reestruturação de negócios. Então, vamos juntos, a gente faz aquele 1 mais 1 igual a 3, somar as partes, reduzir custo junto, ver onde tem sobreposição de malha logística, sobreposição de lojas.
e conseguir ser mais eficiente num momento de crise. Então a gente tem visto muito esse tipo de oportunidade de M&A, né? Se juntar um concorrente, parar de brigar pelo mesmo mercado num momento de crise, e um M&A que é muito mais assim, um investidor financeiro entrando numa empresa que já está estressada, que está muito descontada, então está com valor baixo dado a situação atual, e ele compra isso no momento de baixo e tem uma expectativa de recuperação de mercado olhando para frente. Muitas empresas alavancadas também, né? De alguma forma acaba sendo talvez um ponto ali levado em consideração para muitas dessas empresas terem esse fôlego, conseguirem passar por essa adversidade do cenário atual? Esse é a frase do ano, né? A alavancagem. Então quem vinha, ou quem tomou uma dívida mais barata, né, nessa última leva, agora está tendo que pagar ela, juros subindo, despesa financeira aumentando, na economia que às vezes tem um perfil de aceleração, em outros setores nem tanto. Então isso faz com que apareça para a gente muitos clientes exatamente buscando isso. Eu quero uma solução para o desafio de curto prazo que eu tenho de passar por uma piscina. Eu tenho muita dívida, tenho uma dívida para pagar, amortizando. Como que eu pego essa estrutura, reperfilo ela, ou reestruturo numa dívida de mais longo prazo que me dá um fôlego para passar esses próximos 1, 2 anos? Alexandre, existe uma categoria específica ali de empresas que está talvez mais ativa no mercado de M&As neste momento? Ou seria talvez esse ponto mesmo da alavancagem que acaba sendo um fator também determinante? Quando a gente olha para setor, a gente tem esse tipo de M&A, mas a gente tem os setores que estão em crescimento, né? Então, para citar um deles, de tecnologia. Tecnologia, ela vem vindo de recordes de volume de IPO, tanto de IPO, né? A gente teve alguns na bolsa, mas de M&A. Então, diversos M&As em tecnologia. Quando a gente olha aqui para o Brasil, em tecnologia ou em tech, né, você tem o aspecto das fintechs, que é um setor, um segmento que desponta, e das retail techs ou martechs, que são focadas em vendas. Então, fintech, a gente teve o caso recente da Pismo, que foi vendida para a Visa, foi um deal de $1 bilhão, né, transformou ela num unicórnio. Em retail e martech, a gente tem alguns players que também estão explorando aquisições em série. Então, para citar um deles, a CRM Bônus, ela captou 400 milhões e ela já tinha 100 milhões no caixa. Ela não precisava desse dinheiro. Por que ela botou mais 400 milhões dentro do caixa? Para comprar empresas dentro desse segmento de fidelidade, de atração de cliente, de marketing. Então, são dois que a gente tem visto com bons olhos. Quando a gente vai para o lado, né, mais tradicional da economia, a gente também vê a indústria retomando alguns M&As, muito por conta do momento de estresse, mas também por uma questão do perfil do sócio, do empresário. Então, muitas dessas empresas não têm sucessão. Eu vi um estudo que mais de 30% o sócio, né, ele já tem mais de 60 anos e sem sucessão, então você tem a combinação perfeita para tentar achar um comprador para dar continuidade naquele negócio. Nessa sua visão, e inclusive acho que também li recente num artigo seu, acho que fica um pouco claro que o M&A ele acaba deixando de ser uma oportunidade, mas ele acaba passando a ser uma estratégia para grandes empresas. Isso significa, de alguma forma, que as corporações elas precisam estar prontas para uma transação? Em geral, né, as empresas brasileiras elas estão preparadas? É um bom ponto que você tocou, né? Eu, além de atuar com M&A, eu também sou professor. E durante a pandemia, a gente tinha aqueles desafios nossos, resolvi criar um curso de M&A. E comecei a receber muitos executivos de empresa. E para minha surpresa, executivo de empresa, né, diretor de banco, então um perfil variado, mas voltado para o M&A. Em diversas das turmas, tinha quase que uma área inteira corporativa da empresa de capital aberto, de 70 anos na bolsa, que estava estruturando a sua área de M&A. Você fala, pô, como assim, né? Você fala, tá 70 anos capital aberto e não conhecia o jogo do M&A. A pandemia, aquele momento que a gente viveu de aquisições muito em alta, ela abriu um pouco a cabeça dos empresários e das empresas para começar a olhar para isso. Tanto porque novas tecnologias apareceram, você teve uma forte digitalização, agora o que a gente fala muito é de inteligência artificial. Você fala, pô, ou eu construo isso dentro de casa, ou eu começo a entender esse jogo e trazer essas capacidades de empresas de fora. Então você tem um M&A que a gente fala de capacidade, e para eu olhar para fora e buscar alguma coisa que eu não tenho,
e o M&A, que é o M&A de consolidação, né, de trazer um concorrente, de reduzir custo, de aumentar preço, né, de fazer mais do mesmo do que a empresa já faz. E o que eu tenho visto muito desses últimos 5 anos para cá é exatamente essa mudança de mentalidade, de trazer o M&A para dentro da estratégia da empresa e não mais como uma oportunidade que é muitas vezes trazida por um investment banking, que fala, acho que faz sentido você comprar esse cara, já vem com a tese meio pronta. As empresas começaram a olhar de forma mais proativa onde elas querem dar esse próximo passo de crescimento. Para quem está comprando, quais os principais pontos ali que você coloca, às vezes muita, né, ali na dor, por a gente talvez não ter esse ambiente tão preparado, como você bem coloca, né, muitas empresas, mesmo com anos e anos, ainda não estão desenvolvidas, muitas vezes com as estratégias ali para o M&A. Para quem está comprando, existe risco nesse sentido ali, na hora, né, para fazer um bom deal? O que tem que olhar de fato? Durante o meu doutorado, né, eu fiz um estudo para entender o M&A ele é um sucesso, é um fracasso, e eu caí num artigo de Harvard que ele fala Why M&A Fails. E ele pega um período histórico, né, bem de bastante tempo atrás, mas ele coloca que de 70% a 90% dos M&As falham. Por que a gente está falando então de M&A, né? Se já tudo vai falhar, ou por que as empresas estão fazendo M&A? E esse está muito atrelado ao risco do comprador. E o que está por trás desses motivos de falha? E é aí que você começa a entender onde fazer o sucesso, né, através do M&A. E são 2 motivos principais que o artigo coloca, e é o que a gente acaba vendo também na prática. Tudo parte ali de um preço, que foi mal colocado, então eu paguei muito mais do que deveria pela empresa, mas dentro desse preço, em 2 derivadas. A primeira é uma diligência mal feita. Então, eu fiz uma oferta para a empresa, fiz ali o valuation, ela vale 500 milhões, vou entrar num processo para auditar a empresa, ver se ela vale isso mesmo. E se eu não faço esse processo que a gente chama de diligência bem feito, eu posso deixar passar algum processo trabalhista, algum risco que eu não encontrei, algum risco de perder um cliente, ou eu estar muito otimista nas projeções e na verdade não era bem aquilo. Então, de você de fato afinar, ver se não tem nenhum esqueleto no armário e ver se o preço que está sendo pago está justo. Essas sinergias que eu estou pensando colocar, de fato vão acontecer. E depois, no pós, não, tá bom, paguei ali 500 milhões, é isso mesmo, a gente tem o que a gente chama de um problema de integração. Então, para o cara que vendeu, acabou o closing, recebeu a bolada, ele vai morar fora, vai para Miami, vai aproveitar a vida. Para o cara que comprou ali, que é o começo, na verdade, não é o fim do projeto. E ele tem agora que juntar 2 empresas e começar a operar junto. E aí começam a ter problemas de choque de cultura, né, de uma projeção que o Excel aceita tudo, mas na vida real você tem altos e baixos, você tem, né, ciclos econômicos, e ele não consegue entregar aquele plano de negócio que ele estava prevendo lá atrás. Então, quando você junta esses 2 fatores, né, você chega nesses grandes índices de que o M&A não dá certo em capturar o valor que eu coloquei em cima daquela empresa. Você trouxe um ponto importante, né? O que muitas vezes acaba pesando foi o valor pago, né? Quando a gente pensa ali no comprador. O que levar em conta de fato na hora ali do preço pago, né, por um M&A e quando a gente pensa ali na hora de calcular o valuation de uma empresa. Muitas vezes, conversando com muitos empresários, a gente percebe que acho que essa é uma dor muito grande, né? De saber precificar, e mesmo empresas, companhias grandes, né? Esse é um excelente ponto, né? O famoso quanto vale o meu negócio. Quanto vale meu negócio. Com a empresa de capital aberto, você sabe, você tem o preço de tela, tem o valor de mercado, você consegue entender ali o valor daquela empresa, né, que está sendo negociada. Mas a minha empresa que é capital fechada, você tem referências de como chegar num valor dela, igual um apartamento. Se ele não está à venda, o preço dele está mudando todo dia, mas você não sabe o preço exato que ele vale até ter uma oferta ou até alguém de fato querer pagar aquilo em cima daquele ativo. Aí no valuation tem um cara que veio para o Brasil, veio 2 vezes, eu tive 2 vezes com ele no Brasil, mas ele gosta de vir bastante para o Brasil, que é um tal de Yeshua Damodaran. É o conhecido como Papa do Valuation, PhD, é um indiano que dá aula em NYU de Nova York. Eu não sei porque ele gosta tanto do Brasil, mas ele veio bastante para cá. E num desses encontros que eu tive com ele, ele exatamente falava, né, da técnica do valuation. O valuation ele é uma ciência ou ele é uma arte? Ele começa sempre as palestras dele assim.
Então ele é uma ciência porque você tem os números da empresa, você tem o racional ali de por onde ela vai chegar, você tem os comparáveis de mercado, né? Você consegue ter uma ideia do que pode valer aquele modelo de negócio. Mas ao mesmo tempo, ela é uma arte. Né? E por que o valuation ele é uma arte? Porque uma das técnicas de valuation é comparar com empresa de capital aberto. Pô, você tem um múltiplo ali, se ela negocia 4 vezes receita, a minha empresa está num setor parecido, se eu valer 4 vezes receita também, eu faturo 200 milhões, eu tenho um valor de 800. Pô, você tem uma ideia, né, de valor. Uma outra metodologia é você projetar o fluxo de caixa futuro dessa empresa e trazer isso a valor presente. Quanto que ela vai gerar de caixa ano a ano, quanto que isso vale a dinheiro de hoje. E qual que é a arte por trás disso? É que eu estou falando de futuro. Mas a empresa vai crescer 10% ao ano, 20% ao ano, depende de como eu conto a história desse negócio, do que eu já tenho contratado, né? E aí ele acaba misturando esses dois e fazendo uma empresa valer mais ou menos do que a outra, de acordo com a perspectiva que ela tem de crescer, com a expectativa que ela tem de crescer, muito mais do que o que ela já gerou nos dias atuais. Então o M&A ele é ainda muito mais disso. Porque você tem a empresa as is, né, como que ela vai crescer para frente, e eu tenho uma expectativa de que na minha mão aquele negócio vai gerar mais caixa do que ela está gerando hoje. É aí que eu vou ganhar de fato dinheiro. Eu pago o que vale para o vendedor, mas na minha mão pô, eu vou trazer isso para o lugar na minha plataforma de clientes, eu vou acelerar muito mais a receita, colocar meu time comercial. Então, quanto que eu estou precificando desse crescimento, isso acaba tendo um ajuste em cima do valor a ser pago. Se tem uma competição em cima do ativo, também você pode acabar puxando o preço para cima. Então tem várias estratégias para fazer a empresa valer mais. Como empresário, o cálculo ele pode ser mais direto, né? Olhar algum múltiplo, entender para ter uma ideia do meu negócio. Mas se eu continuar na operação com o meu negócio, vou ficar 15 anos na empresa, 20 anos na empresa ganhando dividendo, quanto que isso vale, né? Se eu trazer tudo para hoje? Então algumas comparações que a gente consegue fazer. E quando você entende o valuation, né, o poder do equity, isso transforma empresários. Né? Que a gente brinca que dividendo é gorjeta. Né? O dividendo é a mesada que o empresário está recebendo no mês a mês ou no ano a ano, porque de fato o bilhete de loteria está em fazer um evento de liquidez, em fazer um M&A. Então, Paulo, antes de você fazer a próxima pergunta, eu trouxe um dividendo aqui para você e espero fechar o M&A até o final do programa. Então vou deixar aqui já o dividendo da Paula. Tá aqui, ó, $100. Obrigada, hein? E até o final do programa a gente tem um evento de liquidez. Tá bom. Posso guardar aqui? Vou deixar aqui por enquanto, então. Vale bem aqui esse dividendo aqui. Você vai fazer uma oferta na BMC depois? Talvez, não sei. Vamos lá, tô desconfiada. Ô, Ale, pegando esse gancho, né, inclusive, você falou bastante ali de alguns M&As, das dificuldades do que de fato, né, pode acontecer que falham, e também, por um outro lado, a gente pegando os cases de sucesso, para a gente falar, né, trazer um pouco aqui das histórias de cases de sucesso, entender, né, a questão de regulação, da aprovação regulatória, o quanto as transações elas acabam ensinando muitas vezes a esses ambientes ainda que são muitos desafiadores quando a gente pensa em regulação, né? Olhar para o que deu errado para tentar fazer o correto. A gente tem diversos cases, né? Então a gente tem cases de sucesso, cases mega milionários, e o mais famoso nacional, né, Brasil, foi a aquisição da SABMiller pela Ambev. Então é um que figura entre os top 5 da história do mundo. Então foi um deal de $100 bilhões, que a Ambev, que já era líder no mercado de bebidas, aqui no Brasil ela tem 70% de market share, ela já era fruto de outras aquisições, de uma fusão da Brahma com a Skol lá atrás, e ela anuncia a aquisição da SABMiller por $100 bilhões. Né? Então ela passa a deter ali uma diversidade de outras marcas de bebida ao redor do mundo. E aí isso entra, né, esses mega deals que a gente chama, entra um problema regulatório. Tipo, ela vai ter uma concentração de mercado tão grande que toda bebida vai passar pela Ambev, que é o que já quase acontece aqui no Brasil. Então, o que acontece nesses casos? Entra um órgão antitrust, que ele avalia aquela aquisição para ver se ela vai ser aprovada ou não, se ela vai ter algum impacto no consumidor final, alguma questão de preço para o consumidor. E aí, nesse caso, ele aprovou a aquisição,
mas obrigou a Ambev a vender algumas determinadas cervejarias em determinados países para não ter a concentração de toda a oferta de produto naquelas regiões. Então isso é algo que acontece bastante. Aqui a gente tem o nosso famoso CAD. Então qualquer transação que o comprador fatura mais de 750 milhões, comprando alguém que fatura mais de 75 milhões, já tem que passar pelo CAD. São duas empresas pouco competidoras, setores diferentes, é o rito sumário que a gente chama, em 30 dias está aprovado. Se são de iguais, como o caso da Gol e da Azul, é um processo que vai no rito ordinário. E aí ele demora até 240 dias, estendendo por mais 90, por mais 30. Então no próximo ano a gente vai ouvir falar bastante ainda dessa fusão até de fato ela se concretizar. São inúmeros pontos ali levantados, né, até pelo CAD, com o intuito, o objetivo mesmo de evitar monopólios também, né? Então, existem, acho que, muito processos e como você muito bem colocou, o andamento, a agilidade está muito relacionada à questão da regulação também, né? Seria basicamente isso. É isso, né? Então é entender a concentração de mercado e aí você tem um controle para não sair, né, tendo uma oferta de poder maior do que o possível ali para não afetar diretamente o consumo. Olha, qual a regra de ouro, talvez? Acho que essa é uma pergunta até um pouco complexa, mas o que a gente pode pensar, né, dessa diferença desses mega deals para os que deram errado? Onde que está ali, né, essa regra de ouro, de fato? A gente tem alguns playbooks que a gente vê que funciona. Né? Então, quando você avalia todos os sucessos, né, a gente tem o que a gente chama de os frequent acquirers. Né? Então, o comprador que ele sempre faz aquilo, ele tende a ter mais sucesso porque ele já aprendeu aquele jogo de integração, de, né, trazer empresa, colocar para dentro do portfólio. Então, isso tende a jogar a favor. Um outro fator é a governança. Então, se a empresa já tem uma governança, se ela já está estruturada, tudo isso também favorece. Na prática, no dia a dia, é o quanto antes você coloca o time de integração e o time de operações dentro do projeto de M&A. Então, na diligência, quem que é o diretor que vai responder pela sinergia lá na frente? Ele tem que estar desde o começo, porque senão vira uma meta, ele não participou do projeto, ele recebe aquilo e fala, isso aqui é impossível entregar esse número, e aí que começam essas distorções, essas assimetrias de informação. Mas, ao mesmo tempo, o M&A, né, ele é um processo extremamente confidencial. Então, em que momento que eu trago essas pessoas, que eu começo a abrir mais informação, porque aí isso influencia o preço da ação na bolsa, isso pode, né, influenciar o valor do negócio de alguma forma, influenciar os funcionários, os colaboradores. Então, tudo isso também é um ponto de atenção. Mas o quanto antes você planeja a integração e o quanto você mais tem pessoas ou te apoiando ou que fazem isso, né, com bastante frequência, maior a probabilidade de sucesso. Olha aí, como que o Brasil, né, na comparação, principalmente com países emergentes, né, nem comparando ali com economias mais avançadas, mas com países emergentes, como que a gente está nesse caminho, né, ali de M&A? A gente tem um longo caminho a percorrer, tem espaço para difundir mais esse tema? O Brasil, como representatividade do mundo, ainda é muito pequeno. Mas como um país emergente, a gente é sim um centro de atenções para M&A. Com várias reformas que passaram recentemente, melhoraram muito a questão de processo trabalhista, que era algo que afastava muito o investidor estrangeiro, os fundos estrangeiros. Então tem algumas reformas que vêm acontecendo e que vêm melhorando esse ambiente, essa perspectiva de longo prazo. Como emergente, né, você tem um conflito geopolítico global, Estados Unidos, China, Rússia. E onde que sobra para investir? Onde que não tem conflitos geopolíticos? Pelo menos no Brasil isso a gente não tem. Então a gente acaba sendo um foco, sim, pelo crescimento, pela dimensão do nosso país e por uma população que ela ainda é crescente para oportunidades de aquisição. Quando a gente vê a América Latina como um todo, o Brasil é metade e os outros países da América Latina é a outra metade. Então estamos como um centro aqui na nossa região. Pensando ali, a gente estava até falando agora há pouco de alguns setores mais propícios, e você falou de tecnologia, agora pensando num cenário global, a gente viu ali muitas empresas nos Estados Unidos se destacando muito, principalmente com IA, né? Talvez pensando aqui em várias delas,
principalmente ali ChatGPT, o Microsoft. A gente também tem, né, muitas outras empresas de tecnologia se destacando neste cenário mais disruptivo, Google, Apple, Amazon, enfim, e muitas delas adquirindo empresas de IA. Pensando nesse sentido, a gente pode isso pode significar que a inovação agora ela se compra em vez de se desenvolver? Isso é um excelente ponto, né? Se a gente pegar as Big Techs, Alphabet, Google, Microsoft, Apple, só em IA, ao longo dos últimos 10 anos, porque IA não é um tema novo, né? É um tema que elas já vêm investindo há um tempo, foram mais de 90 aquisições dessas empresas. E são as empresas que são o top do top ali da tecnologia, né? Uma área de pesquisa e desenvolvimento dela. Eu tive a oportunidade de visitar a Intel lá em Israel. A Intel em Israel tem 8 mil pessoas em P&D. Eu não sei nem se a gente tem 8 mil das empresas da Bolsa como um todo, aqui em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Então são os caras que investem muito e mesmo assim comprando empresas. Então é uma estratégia dupla, né? É o buy or build, e ele faz os dois ao mesmo tempo e vai vendo tudo que tem de novidade lá fora e compra para trazer para dentro aquela capacidade. Tem muito que a gente chama aqueles acqui-hiring, então que eu estou comprando os talentos que estão desenvolvendo aquilo, ou até uma compra predatória, muitas vezes para tirar um possível concorrente da linha. Então é algo que a gente vê crescendo, não é de hoje. E se essas empresas que dominam a tecnologia fazem, por que eu não vou fazer também ou estar atento para isso no meu negócio? Alexandre, existe um momento ideal, de fato, ali para uma empresa que quer expandir, né, em decidir entre o buy ou entre o build, por exemplo? Você tem momento de mercado, então você pode ter algumas compras por oportunidade, né? O cara está precisando e eu consigo ter um preço atrativo, mas é muito de estar com esse olhar a todo tempo mapeando. Por quem que são os concorrentes, quem que são essas capacidades, quem que tem essas capacidades, entendendo, né, como que isso pode virar ou não um negócio. E o build, ele acontece em paralelo, ou ele acontece naquilo que eu já sou muito bom. Né? Então, aqui eu já sou bom, vou continuar desenvolvendo isso. Esse outro, se eu preciso de velocidade, eu vou para o M&A. Se eu consigo, né, passar isso para um segundo momento, aí eu vou construindo que tende a ser mais barato do que comprar uma solução pronta. Então é muito um termômetro de quão rápido eu quero atingir aquela capacidade que eu estou buscando, ou se eu posso construir lá dentro de casa mais barato. Falando, né, aqui em Google, por exemplo, a gente vê que o Google gastou mais de 34 bilhões de dólares em aquisições, comprando empresas como o YouTube, o Waze. Você acha que essa estratégia ela tem limite ou faz sentido expandir para mercados complementares? Boa, isso, né, a gente tem um limite no mercado que a gente está. Então, qualquer tipo de mercado, você tem um crescimento, ele entra em maturidade e começa a entrar num declínio. Eu posso ou comprar um concorrente e começar a reestruturar e dominar esse mercado, até um momento que eu tenha, né, 100% de market share, né, algo hipotético aqui, mas que eu possa dominar todo esse mercado. E se eu sou um forte gerador de caixa, eu vou estar atento a quais são esses novos mercados que vão surgir e que vão ter novas curvas de crescimento acelerado. E é isso que essas grandes empresas de tecnologia elas fazem. Elas têm muito caixa disponível, são altamente geradoras de caixa, sem endividamento. Ela está buscando onde que está a próxima curva de crescimento. Ale, tem algum exemplo de alguma companhia que comprou outra empresa que não era ali do core business dela, que era de outro segmento? Nessa mesma linha das Big Techs, a Microsoft é um caso disso. Foi um dos maiores deals da história recente, foi 68 bilhões de dólares, que a Microsoft comprou a Activision Blizzard, né, daquela parte de games. Ela já tinha o Xbox, não é onde a principal receita dela, mas é um mercado que eu quero apostar e consolidar. E aí o interessante dessa transação é que foi a transação ao cash. Então, um Pix de 68 bilhões de dólares, essa é a capacidade da Microsoft ou de uma empresa desse porte. A gente até perguntei anteriormente ali do Brasil engatinhando, né, frente a outros mercados emergentes, mas pensando em Estados Unidos, em mercados mais desenvolvidos, nós temos inclusive cenários econômicos que, por certos momentos,
foram muito parecidos, principalmente quando a gente pensa ali nos juros altos. Estados Unidos também tiveram e tem ainda, né, este cenário mais desafiador, mas quando a gente olha para mercado, a gente vê uma estrutura de um mercado muito forte, no mercado americano diferente, até mesmo olhando ali para, acho que para a caixa das empresas, né, e falando nas Big Techs principalmente, como que está este cenário de M&As quando a gente pensa lá fora aqui do Brasil, deste nosso cenário? Lá fora foram criando algumas estruturas novas, né? Então a gente tem, por exemplo, o IPO do cheque em branco, então que você abre capital e aí depois você vai buscar uma empresa para integrar essa empresa de capital aberto. Então eles vão criando novas estruturas e a gente vai copiando alguns desses movimentos por aqui, né? Os fundos internacionais de private equity nos Estados Unidos, eles dominam grande parte do mercado. A gente tem visto isso aparecer cada vez mais aqui. A gente tem uma estrutura nova que eu lembro. A primeira vez que eu tive contato isso já faz mais de 7 anos. Na época tinham 14 no Brasil, que são search funds. Ele é um private equity, normalmente de um ex-executivo, um cara que foi fazer um MBA lá fora, já tem essa pegada de negócios. Ele traz um pool de investidores e de fundos. Então a Spectra é um grande investidor aqui no Brasil desses search funds. E ele vem com uma tese de comprar uma empresa e ele mesmo virar o CEO dessa empresa. Então é um private equity de uma pessoa só e que ele está, no fim, comprando um sócio que não tem sucessão, que quer sair, né, com o intuito de melhorar a operação e aí fazer um M&A maior lá na frente. Mas o ano, por exemplo, de 2025, que nem a gente estava comentando aqui no Brasil, né? Quando a gente falou até desse cenário de 0 IPOs nos últimos anos e com perspectivas ainda, né, de uma recuperação 2025, 2026. Quando a gente pensa lá fora, o cenário ainda é muito mais propício, tá mais aquecido. Tem. A gente falava um pouco de IPO no segundo semestre do ano passado, passou para esse ano. O que a gente tem ouvido é de o IPO poder acontecer nos Estados Unidos. Uma empresa daqui abrir no segundo semestre ainda desse ano capital lá fora. Porque lá eles estão na contramão do que a gente está fazendo aqui, né? Já estão baixando juros ou de forma mais estável com relação aos juros. Então isso abre espaço para o dinheiro ter mais circulação, né, e boas oportunidades ali da empresa ter um valuation atrativo. No Brasil, talvez pensando nesse sentido, né, o mercado de M&A, ele, além do cenário econômico que a gente tem debatido aqui bastante, quais outros desafios que você enxerga? Desafios estruturais, de repente? Quais as barreiras que muitas vezes a gente pode pensar ali para essas empresas nacionais acabarem se tornando alvo ali de grandes ou M&As ou grandes compradores estratégicos? A gente tem um desafio que a gente chama de tamanho, e isso, né, empresas... No Brasil, se a gente vai ver a foto, a maioria dos M&As acontecem ali até 100 milhões de valor. Estamos falando de 80% mais dos deals. Então são deals pequenos, né? Esses outros, eles acabam tendo ali um volume menor e sendo muito mais seletivo. E seletivo por vários fatores, por tamanho da empresa e um cheque que de fato mexe do lado do comprador, né, que vai mover o ponteiro do resultado, e por todos os riscos atrelados a esse M&A, né, acontecer numa empresa aqui. Então riscos de processos trabalhistas, fiscais, tributários, ambiental, que muitas vezes comem o valuation inteiro da empresa, está escondido ali aquele risco. Aí quanto mais o empresário entende esses riscos, se prepara para mitigar esses riscos, mais provável que aconteça um M&A. Então, tem muito fundo que a gente entra em contato, ele fala, pô, até queria comprar aquela empresa, mas entra lá antes, arruma a casa e depois vocês vêm falar comigo que eu não consigo comprar da forma que está estruturada. E o brasileiro é muito criativo, né, e também criativo na parte fiscal. Então a gente já cansou de ver empresa que tem 10 CNPJs no simples, mais um no presumido, aquela bagunça societária, e não é uma empresa vendável como um todo. Então você muitas vezes tem que fazer esse trabalho até prévio para a empresa se tornar vendável e aí sim seguir para um processo de M&A. Você falou da prévia, e aí eu penso no seguinte, até olhando nesse sentido de um fundo aí, né? O que muda, no caso, quando o comprador é um fundo de private equity, em vez de uma empresa estratégica, mas no pós-deal? O que a gente pode pensar nesse sentido? É o que a gente chama do comprador estratégico e do comprador financeiro. O estratégico, ele quer comprar a empresa, ele é um concorrente para tocar aquele negócio na perpetuidade. O fundo, ele tem uma estratégia muito clara. Ele quer comprar um pedaço da empresa, minoritário, majoritário,
tem diferentes formatos de fundo, ele quer valorizar a empresa por um período e vender mais caro. Então, muitas vezes ele está buscando pagar barato, vender caro e, no processo, fazer a empresa crescer de tamanho. E aí, falando do tipo de fundo, isso, né, a gente atende muito o empresário, depende um pouco do que o empresário vê para o negócio dele. Pô, eu quero um cara aqui, né? Eu sempre faço a analogia ali de um ônibus. O empresário está dirigindo ali um ônibus, vai chegar um investidor, tem aquele investidor que vai sentar do lado dele e falar, ó, vai para cá, vai para lá. Ele é um sócio, um investidor minoritário, vai botar um dinheiro no caixa da empresa e vai ajudar ele a guiar o caminho de crescimento da empresa. Tem aquele outro sócio que vai botar um dinheiro e vai sentar lá no fundão, ou nem vai subir no ônibus, falar, toca o negócio. Os fundos soberanos, fundo de Singapura, que a gente já fez muito negócio, ou os próprios Venture Capital têm também um pouco esse perfil. Ou um fundo mais agressivo, como por exemplo um Pátria, que ele só compra majoritário. Então ele vai te tirar do motorista e ele que vai tomar ali as rédeas. Você pode até continuar na operação, mas ele que vai liderar esse caminho de crescimento. Então é muito do perfil do sócio. Pô, eu não quero, estou cansado da operação, quero um cara que de fato vai tocar isso para mim. Ou ainda tenho pista para correr, né? Eu vou ter uma participação menor, porque eu vou ser diluído, mas essa participação menor que eu vou ter vai valer muito mais do que o 100% que eu tenho hoje naquele evento de saída. Então um ganha-ganha para o empresário e para o fundo. Estão muito buscando esse tipo o perfil, né, e os setores que têm essa atratividade para crescer. Alexandre, no Brasil, né, pensando, olhando para 2025, olhando daqui para frente, quais segmentos que a gente, de repente, pode pensar ali que podem ser protagonistas em fusões e aquisições? Legal, Paula. Tecnologia continua forte, igual eu comentei. Indústria é um que pode aparecer. Agora, o que a gente tem feito muito no escritório é o segmento de saúde. Porque saúde ele está tanto no crescimento quanto na recessão. A população continua precisando de saúde. O nosso sistema tem muito ainda a desenvolver. Então, a gente tem novos players aparecendo e que a gente vê, né, o movimento de consolidação em laboratório, em hospitais, em planos de saúde. E uma população que tipicamente ela está envelhecendo. A gente olhar a pirâmide etária do Brasil, a gente ainda tem uma população jovem muito grande, mas se olhar lá para a Europa, isso já está invertido. É a tendência que a gente chegue lá também daqui 20, 30 anos. Então, é um segmento que ainda ele já é grande e ainda vai crescer muito olhando para frente. Quando a gente pensa em situações que trazem experiências, até lá atrás falei, perguntando, né, olhando para o que deu errado para fazer o certo, quando a gente pensa no empresário brasileiro, o empresário brasileiro muitas vezes já passou por diversidades enormes, algumas crises que acabam trazendo, né, até mesmo experiências nesse sentido. Entender um pouquinho na tua leitura, né, quando a gente pensa nesse sentido, se a gente olhar para essas crises, né, que acabam gerando talvez de repente até boas oportunidades, para quem quer entrar neste mercado, o que vale mais nesse sentido? É o timing ou é o preparo? Boa, excelente ponto. O timing, comprar na alta, comprar na baixa e vender na alta, né? O que o pessoal chama quando vai para a bolsa. Para M&A, isso tem uma parte de verdade. Para aproveitar um mercado em crescimento, eu posso estar ali com um valuation mais esticado do que o que ele poderia estar. Mas a verdade é que é muito difícil acertar o ponto máximo, né? O timing perfeito ali da empresa. Então, o que a gente costuma fazer? É você sempre recomendar, né? Você sempre estar preparado, estar com a casa arrumada, saber quanto que vale o seu plano de negócio. E se vier uma oferta maior do que o seu plano de negócio, do que tudo que você colocou no papel, vai desenvolver e vai gerar, aí abre uma luzinha para avaliar se é uma oferta que faz sentido ser considerada. É que eu estou falando que os próximos 20 anos que eu vou tocar o negócio, já numa projeção otimista, está vindo um preço maior do que isso. Então é a combinação dos dois, é você estar preparado e você está entendendo quanto que o mercado está pagando, se isso supera o seu plano de negócio. Aí a gente brinca esses mercados em crescimento, não, mas eu estou crescendo muito, eu vou esperar crescer mais para ir fazer o M&A. Aí você acaba perdendo o timing, porque por mais que eu cresça ano a ano, né, a tese deixou de ser atrativa, agora o pessoal está olhando para outra coisa, então antes eu falava muito em machine learning, agora é IA, então ninguém nem mais fala de machine learning, você bota IA para a empresa valer mais, né? Daqui a pouco chega uma outra coisa. E dos segmentos também de forma ampla, então tem aqueles setores da moda, né? Então a gente fez muito provedor de internet,
Então telecom, junção de empresa, fusões, né? Então lá na Divisa a gente fez a Vero, que foi a fusão de 8 operações, ao mesmo tempo que a gente fundia, a gente trouxe o 20 Partners, que é um fundo de private equity, para investir. Na sequência, eles fizeram uma série de aquisições e agora, recentemente, a fusão com a Americanet. Né, os dois, a Vero tem o 20 Partners, a Americanet tem o Warburg Pincus, que é um outro fundo por trás. Os dois esperavam ter uma janela de IPO no ano passado, não aconteceu. Então vamos se juntar e postergar isso por mais 1 ano, 2 anos. Então é um grupo que a gente deve ver aí na Bolsa na próxima janela para realizar essa saída dos fundos. E você falou, né, de estar preparado para quem, né, muito empresário ali, o executivo que quer estar preparado, pensando ali em M&As futuramente, por onde começar? Boa. Aí é uma parte a hora de vender o meu peixe aqui, mas mais do que isso é ter uma consultoria especializada, alguém que vive isso dia a dia, sabe, né, o que o comprador vai olhar, onde que estão os problemas ali da empresa, que muitas vezes faz esse trabalho consultivo e não só do deal pelo deal, né, já pensando ali numa preparação imediata para começar a vender. Então é de fato, né, ter essa visão externa, porque você está no dia a dia na operação, aquilo não é seu foco e você não tem tempo. Se você tirar o foco de crescer a operação para tentar arrumar isso, a operação vai andar de lado, né? A empresa vai andar de lado ou pode até cair em resultado. Então é trazer alguém de fora para tocar essas coisas enquanto você segue com o plano A ali, ou o plano orgânico de crescimento. Alexandre, antes de eu fazer minha última pergunta, na verdade é a minha penúltima pergunta, né? Quero saber agora sobre o meu dividendo. Boa, então o dividendo, né, é a mesada do empresário. E uma vez que você está com a casa arrumada, está um setor com uma perspectiva de crescimento, tem compradores interessados, seja ele financeiro ou seja ele estratégico, é aí que vem o que a gente chama do evento de liquidez ou do equity. E a diferença do equity para o dividendo, né, é o tamanho do cheque. Então eu trouxe aqui um equity da BMC, um evento de liquidez. Olha, adorei essa, hein? Bilhão, 1 bilhão. Então, $1 bilhão. Né, Você está contratado para o nosso M&A, por sinal, já. A gente brinca que, né, às vezes, né, extrapolando isso. Pô, uma empresa fatura R$20 mil por mês. Você é milionário e não sabia. Esse é o poder do M&A ou do equity. Então, vamos colocar que esses R$20 mil por mês está numa empresa de tecnologia. No ano, ele está faturando 240 mil, um múltiplo do setor que já foi maior, mas hoje a gente fala de 4 a 5 vezes receita. 4 vezes 240, 960, 5 vezes 240, 1 milhão e 200. Então ele é milionário faturando R$20 mil por mês. É o que a gente chama de paper rich, liquidity poor. Né? No papel ele é milionário, tem 1 milhão, mas no bolso ele não tem nada, está ganhando dividendo ali que não sei nem se está conseguindo tirar da empresa. Então, no momento que o empresário descobre o valuation, o M&A, ele normalmente faz e aí já constrói, ele não consegue ficar parado. Sim. Aí a gente tem muitos cases desse dentro de casa, ele já vai abrir outro negócio e começar a querer fazer de novo aquilo, cresceu a empresa para ter um novo evento de liquidez. Maravilhoso, adorei o nosso papo, mas agora para encerrar, todo mundo fala que é a pergunta mais difícil. Quem é Alexandre Krakowski? Já começando com nome difícil, por sinal. Você pode me chamar de Ale ou de Krakowski, o que for mais fácil. Né? Sou CFA Charter Holder, advisor de M&A, professor. Comecei minha carreira, né, na engenharia civil e vi que aquilo não era minha praia. Né? Trabalhei um tempo em obra, vi toda aquela estrutura e quando eu conheci o mercado financeiro, eu me encantei por aquilo. Eu comecei na área de relações de investidores de um grupo grande, de capital aberto, sem bid, de faturamento. Toda hora chegava um banco gringo para querer avaliar por que a empresa vai crescer desse jeito, daquele jeito. E é ali que eu, né, me deparei com o valuation, com a estratégia de crescimento e fui me aprofundando ao longo de toda a minha carreira naquilo. Né, nesses últimos mais de 10 anos foram mais de 10 bilhões em transações de M&A. E o objetivo do advisor, né, o meu objetivo não é ser o protagonista. Quem é o protagonista é o sócio da empresa. O meu papel é maximizar o valor que esse sócio tem ali dentro e fazer o melhor negócio adequado ao que ele precisa, ao que ele quer de perspectiva naquele momento.
Eu quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, por sinal maravilhoso. A Lê sempre traz aqui alguns artigos no nosso portal, traz também esse tema muito importante na nossa programação, na nossa grade. Obrigada, Lê, por estar aqui com a gente também. Tem um livro saindo aí, mas esse é para outra legal, conversa. Quando tiver um bom. lançamento, a gente volta a se falar. Combinadíssimo, então. Muito obrigada. Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.